Tem alguns comentários que eu releio sempre que os meus dias estão difíceis, não por serem de pessoas famosas, mas por se tratarem de pessoas que realmente assistiram os meus vídeos. E hoje eu quero te contar o que aconteceu comigo e o que mudou desde que eu comecei esse canal. Talvez você esteja esperando algo extraordinário acontecer na sua vida para você realmente perceber que a sua história merece ser contada. E eu esperei por muito tempo, mas eu não devia ter esperado. Eu há muito tempo já queria começar a gravar conteúdo, mas postar em redes de consumo rápido para mim era uma pressão que eu ainda não sabia lidar muito bem. Então, gravar para TikTok, gravar para Instagram é algo que eu quero que faça parte do processo, mas não é algo que eu já queria começar. Até porque o tipo de canal que eu mais gosto de consumir é o YouTube, que é um consumo mais lento. Então, gravar aqui tem sido muito mais leve, muito mais gostoso, por mais que eu ainda esteja aprendendo. Falar em público nunca foi uma questão para mim, mas falar diretamente para a câmera, ver as outras pessoas que eu não conheço, né, que eu não tenho um mínimo de confiança, um mínimo de contato assistindo o que eu tô falando é muito diferente. Tem sido algo bem gostoso de me desenvolver. E óbvio que eu estou aprendendo, né? Então, comecei a editar, comecei a aprender a editar de fato, comecei editando ali no CapCut e agora tenho mudado um pouco pro DaVinci, que é um sistema, né, um software que eu nunca usei na minha vida e na verdade eu nunca trabalhei com edição de vídeo especificamente. Então, tudo para mim ainda tem sido um processo. Eu tenho 1 ano de canal, mas eu tenho só 18 vídeos longos postados. O ideal, quando eu comecei, eu queria postar um vídeo por semana. Não consegui fazer isso em quase nenhum dos meses. O único mês que eu consegui fazer isso foi o mês de maio, que foi o um mês que o canal realmente cresceu ali. Foi o melhor mês do canal até então, o mês de maio. Eu me desafiei nesse mês de postar mais regularmente, ter uma quantidade maior de vídeos, também como um teste, como um exercício de falar mais vezes com a câmera, compartilhar e organizar melhor as minhas ideias. E para mim tem sido muito bom me desafiar nesse sentido. Agora que eu tenho um pouquinho mais de contexto do que quando eu comecei. Quando eu comecei, eu realmente tinha muito mais pontos de interrogação do que certeza sobre o que eu estava fazendo. Eu não sabia como seria a recepção das pessoas e tenho me surpreendido positivamente em como as pessoas têm comentado, como as pessoas têm realmente recebido ali, isso tem sido muito bom pra mim. E o mais doido é que mesmo com 1 ano de canal, a gente não precisa procurar muito dentro do YouTube para conhecer pessoas que nesse mesmo período já conseguiram monetizar os seus canais, já conseguiram ter algum tipo de retorno financeiro, às vezes porque veio de uma outra rede, já tinha um certo público. Não foi o meu caso. Eu era bem low profile até nesses outros canais, eu postava pouquíssimo no Instagram, não tenho TikTok. Então, tudo pra mim, em termos de produção de conteúdo, tem sido uma novidade. E continuo aprendendo todos os dias. Porém, hoje, consumindo de uma maneira que eu consigo olhar de uma forma que realmente eu tento aprender, tento pegar ali alguma coisa que a pessoa fez que pode se aplicar ao que eu faço, que eu gostei, e usar esses outros conteúdos como referência e não como consumo passivo. O que eu vou contar agora não é necessariamente sobre views, nem sobre algoritmo, é sobre o que eu já ganhei mesmo sem ter um canal monetizado. E para quem não sabe, a monetização do canal é quando a plataforma te dá algum tipo de retorno sobre a quantidade de vídeos que você posta, já que ele veicula anúncios dentro da plataforma. Então, todo o anúncio que você vê ali em um vídeo, aquele canal está recebendo uma parte disso. E quanto mais visualizações aquele vídeo tem, mais publicidade vai aparecer, então o canal tende a ganhar mais. Porém, para isso, é necessário que você cumpra alguns requisitos. Para alguns, é uma quantidade de horas, que seriam 4.000 horas, e é bem desafiador, ou uma quantidade de inscritos, que no caso são 1.000 inscritos, o que eu também estou bem distante, em termos de horas e em termos de inscritos também. Mas mesmo sem ter um canal monetizado, ou seja, hoje eu não ganho absolutamente nada com os vídeos que eu faço, e mesmo estando distante desses números para que o canal atinja a monetização, eu já
ganhei muita coisa. Falei no início do vídeo que alguns comentários ainda me prendem e genuinamente me emocionam. Eu falei isso no vídeo anterior. Alguns me deixam até um pouco sem reação. E é difícil mensurar o impacto do que a sua história pode ter na vida de outra pessoa. Mas, quando eu assistia a outras pessoas que eu gostava, e tem vários canais, e a grande maioria nem são canais tão grandes, são canais de pessoas comuns, e os que eu mais gosto são de pessoas comuns, tendo vidas comuns e compartilhando as suas ideias, fazendo as suas coisinhas. Eu achava que isso tudo era muito, muito difícil e que as pessoas identificarem ali algo positivo no que você tá falando também era algo muito difícil. Então, falar, cara, minha vida simples, no fundo da ZL, na minha idade, não tem nada de muito interessante para as pessoas se apegarem a alguma coisa. Por mais que os meus vídeos não tenham alcançado visualizações gigantescas, esses comentários, essas pessoas têm mudado a forma com que a minha vida acontece hoje em termos de produção de conteúdo e até de satisfação pessoal mesmo. Não porque eu estou buscando uma validação de elogios, mas por saber que o compartilhar a minha história está fazendo sentido para alguém. E isso é completamente louco. Tem um tipo de impacto que não cabe em absolutamente nenhuma métrica que a gente vê ali dentro do YouTube Studio, que a gente não costuma olhar, ou que na verdade a gente deveria olhar com mais carinho, e é o que tem validado para mim o sucesso do canal. Vou tentar ler aqui basicamente, sem citar as pessoas, mas já recebi comentários de pessoas falando que os vídeos funcionam quase que como uma terapia, que assistiram mais de 2 vídeos em sequência, 3 vídeos em sequência, e que aquilo ajudou a pessoa de alguma forma, e principalmente no ponto da pessoa chegar à conclusão de que ela não é um fracasso. Já teve pessoas ali com 45 anos que se sentia atrasado na vida e encontrou no que eu estava falando ali uma forma de realmente parar de se comparar e seguir em frente, seguir a sua vida sem ter esse peso de comparação. Já recebi comentários de pessoas que perderam pessoas e que estavam se sentindo completamente isoladas e perdidas, sem uma perspectiva de recomeço, e que no que elas assistiram ali, elas sentiram de novo essa fagulha de continuar. Então, isso pra mim, fora muitos outros comentários, eu citei o comentário da Verônica, que eu acho que foi o primeiro que me trouxe impacto. Eu recebi um comentário do meu irmão que eu não estava esperando, e ele me mandou uma mensagem falando, cara, era exatamente isso que eu precisava ouvir. Chegou exatamente no momento certo que eu precisava, e depois disso ele pediu demissão do trabalho que ele estava, num trabalho que ele estava muito, muito infeliz, e começou a fazer as coisas que ele queria no tempo que ele queria. E eu não sei se para a maioria das coisas funciona, porque a gente tem essa regra de o melhor elogio das pessoas é dinheiro na minha conta, né? Pra mim, necessariamente não é. Óbvio, e não vou ser aqui nenhum mentiroso, que eu tenho a intenção sim que de alguma forma o canal cresça e que eu seja recompensado por isso, até para produzir mais coisas, mas isso começou para mim como uma documentação de vida, uma documentação do meu processo. Então, saber que a minha história tem causado algum impacto para as pessoas é muito maior do que uma quantidade de views. E eu vou seguir nessa batida, ainda que eu tenha certeza que o canal vai crescer, que isso vai alcançar mais pessoas e que eu vou continuar fazendo. Eu falei disso, eu acompanho alguns canais que têm menos visualizações do que as que eu tenho e que eles produzem até mais vezes do que eu, e isso também me motiva, porque eu sei que o que elas estão fazendo não é para as pessoas, é para elas também. E isso tem sido para mim. Então, é muito doido como eu já ganhei muita coisa em termos de comentários, de impacto, mesmo sem ter um canal grande, mesmo sem estar nem perto dos 1.000 inscritos e sem ter um canal monetizado. Tem muitos outros aspectos que evoluíram depois do meu início com o canal, não no sentido de estar mais ansioso, menos ansioso, mais ou menos ansioso, porque a gente também fica ansioso quando a gente posta um vídeo, a gente tem a expectativa de impacto, de que o canal vai entregar e tudo mais. Porém,
é diferente com a expectativa que a gente tem em relação ao nosso trabalho, sobre as coisas que a gente está estudando. Então, começar a produzir conteúdo me levou de novo para o lugar de que, cara, você sabe pouco, você precisa estudar. E muito mais do que só começar e me perder no começo, inclusive é um dos temas que eu quero abordar mais à frente. Eu estou realmente encontrando satisfação em continuar fazendo as coisas, continuar produzindo aqui para o YouTube. É óbvio que ainda quero crescer, eu quero aumentar, eu quero fazer coisas diferentes, eu quero experimentar. Aqui não é necessariamente um canal de nicho, onde eu falo só sobre um assunto. E talvez se eu tivesse feito isso, ter feito essa escolha, eu teria um canal maior. Porém, eu estou experimentando, eu estou me descobrindo também sobre o que eu quero fazer e com certeza essa experiência vai ser muito importante para próximos projetos, sobre outras coisas que eu quero falar também. Hoje eu tenho menos de 200 inscritos, eu não tenho ainda nem 20 vídeos postados, mas o YouTube já mudou completamente a minha vida, muito antes da monetização. Então, se você que está começando, se você que tem um período maior ou menor do que o meu e está sentindo de alguma forma travado porque você não tem visto os números que você espera, cara, olha pro que já aconteceu comigo. Óbvio que a gente tem que se espelhar em pessoas que também fizeram as coisas da maneira certa. Eu tô aqui experimentando, mas óbvio que assumindo um risco de que eu tô errando muito também, eu sei que eu tô errando muito, mas a minha maior validação tem sido a resposta das pessoas. Hoje eu sei que eu preciso aumentar também a quantidade das coisas que eu tenho feito, até para ajudar o algoritmo a encontrar as pessoas que gostam do tipo de conteúdo que eu faço, mas eu já me sinto um canal de sucesso, eu já sinto que eu tenho um canal de sucesso. E como eu falei, a maior métrica são a resposta das pessoas, e é muito nisso que eu tenho me apegado. Além de como eu tenho me sentido, em termos de autoestima, em termos de confiança, muito melhor em todos os aspectos da minha vida. Então, espero que esse vídeo faça sentido para você, te encontre no momento certo. Espero que o seu canal que você já tem ou o canal que você vai abrir, que você vai construir, seja também um canal de sucesso pela métrica certa. Um abraço, eu sou o Dan Souza e até mais.